Vamos a mais uma leitura, hoje, capítulo 6, livro Sete Poderes da Mulher que Faz a Diferença. Autores, Família Brunet, Dário, Tiago, Marcos e Daniel. Capítulo 6, Sexto Poder, o poder do serviço. Servir ao próximo é uma orientação bíblica, mas nem todo mundo consegue entender isso. Muita gente pensa que servir alguém é ser inferior. Na verdade, é ser humilde. Mas muitos também não querem estar nessa posição. O que é um grande erro, pois no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, está escrito: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Infelizmente, nem todos compreendem o poder que há no serviço, pois, se entendessem, já teriam deixado orgulho e tudo mais de lado e estariam desfrutando os benefícios que ele traz. Fanny sempre servia na igreja e as pessoas da igreja. E ela servia com os dons que ela tinha. Ela, por exemplo, promovia gratuitamente cursos de culinária para as irmãs da igreja. Além de ensinar a cozinhar, ela mostrava como organizar a mesa, como se preparar para o casamento, como administrar a casa. E preste atenção nisso. Fanny não cobrava pelas aulas. Eram gratuitas, pois quem cobra por algo não está servindo, e sim fazendo negócio. Servir é ajudar sem receber. Aqui estão 7 versículos que nos ensinam sobre serviço. Primeiro versículo, Lucas, capítulo 22, versículo 27. Entre vós sou como aquele que serve. Segundo versículo, Mateus, capítulo 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Terceiro versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quarto versículo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quinto versículo, Marcos, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Sexto versículo, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7, que assim diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, indo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Sétimo e último versículo, Romanos 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo em que vivemos. Isso fica claro em Mateus, capítulo 23, versículo 11, que diz: O maior entre vós deverá ser servo. Que lógica é essa? Como pode o maior ser o que serve aos outros? Essa é a lógica do reino. E quando a seguimos, desfrutamos do melhor desta terra, a presença e a aprovação do Pai. Os apóstolos Pedro e Paulo falam que devemos servir aos outros com o dom que temos. Já pensou no que você pode fazer pela sua igreja, pela sua comunidade, pelos seus irmãos e irmãs em Cristo?
Você pode ensinar o que sabe, pode prestar algum serviço ou atendimento. Dentistas, por exemplo, podem fazer um mutirão para atender as pessoas. Fisioterapeutas, advogados, médicos, eletricistas, mecânicos, entre outros, podem fazer o mesmo. Você sabe cuidar de crianças? Já pensou que pode ensinar isso na igreja? Já parou para pensar que tem gente que, se souber o que você sabe, pode mudar de vida? Ou seja, o seu serviço pode transformar as pessoas. Você pode, inclusive, servir com o seu tempo, ouvindo, cuidando e aconselhando alguém. Releia o que está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que assim diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Servir é impactar pessoas. Nos anos 2010, pouco depois de se tornar membro do projeto Vida Nova, a pastora Fanny procurou a pastora Márcia Teixeira, esposa do apóstolo Ezequiel Teixeira, fundadores daquele ministério, e disse que gostaria de dar aula de culinária para mulheres da igreja, como tinha feito na igreja anterior. Aqui está uma característica de quem serve: apresentar-se. Não fique esperando uma convocação. Não espere que alguém descubra seu talento e te convide. Dê o primeiro passo. Apresente-se aos seus líderes ou pastores e diga como você pode servir. E entenda que, por mais que você esteja fazendo por pessoas o que é maravilhoso, você, no fundo, está fazendo para Deus, para o reino dele. Servir é impactar pessoas. Uma das alunas da pastora Fanny, Ana Beatriz Duarte, conta que Fanny não ensinava apenas a fazer pratos deliciosos. Abre aspas. Ela ensinava sobre amor, sabedoria, dedicação, carinho, generosidade, força, submissão e, principalmente, temor a Deus. Fecha aspas. Eu a conheci aos 14 anos de idade, no curso de culinária na igreja. E eu era a única menina no meio de algumas senhoras. E havia uma mulher que transbordava amor e cuidado em cada fala e ensinamento. Era ela, minha pastora Fanny. Minha admiração por ela crescia constantemente, dia após dia. Nosso vínculo foi se tornando cada vez maior. A cada olhar, oração, abraços e conselho. A Fanny realmente conquistava as pessoas. Ela não era daquelas pessoas doces e de palavras sempre suaves. Não, Fanny falava o que precisava ser dito, corrigia quando necessário e não passava a mão na cabeça de ninguém. Tinha personalidade forte, era determinada e cheia do amor de Deus. Ana Beatriz, sua ex-aluna no curso de culinária, acrescentava que a forma pela qual vivia me encantava de um jeito que nem ela entendia. Ela era a personificação da mulher de Provérbios 31, desde seu olhar à sua fala. Ela me amou como filha. Sou grata pelas infinitas orações e por ser um grande exemplo na minha vida. Aliás, o amor é o próximo poder do qual vamos falar. Mas antes disso, você precisa refletir sobre como irá servir ao próximo. O poder do serviço é abrir portas e corações. Você serve e Deus move o horizonte para te abençoar. Foi servindo as suas pastoras e irmãs em Cristo que Fanny ganhou um espaço no coração de cada uma delas.
Mostrou do que era capaz e colheu sorrisos e elogios. Quem serve é notado. Quem serve de coração e de verdade chama a atenção das pessoas que realmente estão conectadas ao Pai, porque servir é um valor do reino de Deus. Não se esqueça, servir é fazer sem receber em troca. Servir é prova de humildade e obediência à palavra de Deus. O que você pode ensinar? O que você pode fazer pelas pessoas? Quanto do seu tempo você pode separar para servir na sua igreja? Servir é ser o maior de todos, é ser como Jesus.